Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática com foco nos concursos lá de Alagoas, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, que essas provas vão ocorrer agora em agosto. Tudo bem assim? Essa aula que a gente vai ver agora, que é média aritmética, que é do conteúdo de estatística, ela está presente nos dois concursos. Tudo bem assim? Então se você vai fazer o concurso do bombeiro ou o concurso da PM, pode assistir essa videoaula sem nenhum problema, que esse conteúdo, esse tópico de matemática está presente nos dois concursos. E como dito, nós vamos estudar média aritmética simples. Esse é um conteúdo que não existe memorização de fórmulas e tudo mais. É necessário ter um cuidado na hora de fazer o cálculo da média, porque na banca CESP, todo tipo de conteúdo você tem que ter muito cuidado na hora de interpretar a questão, na hora de fazer a leitura e tudo mais. Tudo bem assim? Vamos começar a nossa aula, mas antes é sempre bom lembrar para você se inscrever aí no nosso canal, fazer seu comentário com sugestões de vídeo, de solução de questão, de conteúdo, para esses concursos, obviamente, porque até o mês de agosto o nosso canal só vai tratar de matemática para esses dois concursos, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar lá do estado de Alagoas. Tudo bem assim? Então vamos iniciar a nossa aula. Aqui nós temos uma situação onde a gente pode fazer o cálculo da média aritmética. A média aritmética, o conceito é muito simples. Eu vou somar os meus elementos e dividir pela quantidade de elementos. Só isso, professor, não é possível. Só isso. Somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Só que vem aquela ressalva, quando a gente for trabalhar com as questões CESP, vamos ter bastante atenção, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo mais simplório possível para aquele tipo de aluno que nunca ouviu falar o que é uma média, não tem noção do que é uma média, compreender o que é a média aritmética simples, certo? Então observe aqui uma pergunta, qual é a média aritmética das notas dos alunos de uma turma, sabendo que na primeira unidade foi 5, na segunda unidade 6, na terceira unidade 4 e na quarta unidade foi 5. Como é que eu vou calcular essa média? Bem, a média vai ser a soma de todos os elementos, nesse caso será a soma de todas as notas, 5 mais 6 mais 4 mais 5 novamente, dividido pela quantidade de elementos, que foram 4 unidades, ou seja, eu vou dividir tudo isso por 4. Então vamos lá. Vamos somar, ó, 6 mais 4 é 10, 10 mais 10, 20. Então vamos ficar com 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5. Então a média desses alunos, em todo ano letivo, nas 4 unidades, foi igual a 5. Veja que não tem mistério nenhum, operações básicas, somar e dividir, certo? Entretanto, as perguntas elas podem mudar, certo? Veja um exemplo aqui, ó. Na quarta unidade nós já sabemos qual foi a nota que foi tirada, certo? Na quarta unidade foi tirado 5 pontos. Mas vamos fingir que a gente não sabe que foi tirado 25 pontos nessa unidade. E a pergunta fosse a seguinte. Sabendo que a média dos alunos de uma sala foi igual a 5, qual foi a nota que eles tiraram na quarta unidade? Então veja que a pergunta não é mais a média. A pergunta ele quer saber um dos elementos que compõem essa média. Então o processo vai ser muito parecido, só que aí nós vamos atuar com o processo de solução de uma equação do primeiro grau. Veja que a fórmula aí, eu vou pegar a média, vai ser a soma de todos os elementos, que no caso aqui seria 5, mais 6, mais 4, mais o do quarto bimestre da quarta unidade, que é o que eu quero descobrir, que aqui eu vou representar por x, tudo isso dividido por 4. Quando eu faço esse cálculo aqui, o resultado vai dar a média, que a média é quanto? 5, certo? Aí veja que aí eu vou somar a parte de cima, aqui eu vou ter 15 mais x dividido por 4. O 4 está dividindo, jogo para lá multiplicando, vou ficar com 20 igual a 15 mais x. O 15 está positivo, vai para lá subtraindo, 20 menos 15 vai ser igual a x, o número que eu estou procurando. 20 menos 15, x vai ser igual a 5, que é o que a gente já sabia, certo? Então a CESP, situações recorrentes, usa muito esse procedimento aqui, querendo saber um dos elementos que compõem a média, certo? Então você vai ter que fazer um processo de equação do primeiro grau. Professor, isso é o suficiente para calcular a média? Sim, é o suficiente, mas daí sempre reforço. Estude questões CESP, muitos alunos me perguntam, professor, eu preciso de questões para treinar, eu preciso tal, não sei o que. A melhor coisa que você vai fazer, você vai lá no site da CESP, ou então nesse site que tem aí PCI Concurso, Que Concursos, tem vários sites aí na internet, você baixa todas as provas da CESP e vai procurando questões de média. O professor não tem nem ideia do que caiu. Você vai procurando lá, coloca
as provas da PM 2012, 2018, 2019, coloca o do bombeiro, coloca... Enfim, você vai procurando todas as provas que tiver e vai selecionando suas questões, vai fazendo um banco de questões particular para você estar sempre respondendo aquelas questões, sempre respondendo. Tem alguns sites que você pode colocar um filtro lá na pesquisa, coloca lá média, matemática, CESP, vai aparecer várias questões e você vai treinando, certo? Vamos responder uma questão aqui CESP, que foi do ano de 2018, veja. Considere que o peso de 5 pessoas juntas em um elevador seja de 340 quilos. Se um determinado andar mais um indivíduo entrar no elevador, sem que ninguém desça, a média aritmética dos pesos dessas 6 pessoas passa a ser de 70 quilos. Esse sexto indivíduo pesa quanto? Então observe, a média aritmética, o que eu vou fazer? Somar todos os elementos e dividir pela quantidade dos elementos. Ele já disse aqui, ó, essas 6 pessoas passam a pesar quanto? 70 quilos. Então quando eu somar, ó, pessoa 1 mais pessoa 2, mais a pessoa 3, mais a pessoa 4, mais a pessoa 5, mais a pessoa 6, tudo isso dividido por 6, e a média aritmética que a questão já fala, ó, que é quanto? 70. Concorda? Outra informação que a questão já fala é a soma dessas pessoas aqui, ó. A soma das 5 pessoas é igual a quanto, ó? 340. Eu vou colocar aqui, ó, 340 mais a pessoa 6 que entrou. Tudo isso dividido por 6 vai ser igual a quanto? 70. Aí vamos fazer o processo de solução da equação do primeiro grau. 6 está dividindo, vai para outro membro, multiplicando. Então vou ficar com 340 mais P6, que representa a pessoa 6, vai ser igual a 6 vezes 70. 6 vezes 7 corresponde a 42. Consequentemente, 6 vezes 70, 420. Logo, o peso da pessoa 6 vai ser 420 menos 340. Vamos fazer aqui ao lado, ó, 420 menos 340. 0. Não posso fazer 2 menos 4, tenho que fazer 4 para 12, que vai dar quanto? 8. O 3 vira um 4, 4 menos 4 é 0. Qual a alternativa? Alternativa D. Então observe que para você calcular a média, você vai ter que saber fazer subtrações, você vai ter que saber resolver equações de primeiro grau e você vai ter que saber o conceito de média em si. Somar todos os elementos e dividir pela quantia de elementos. Mas outra questão, 2019, certo? Lá da Prefeitura de São Cristóvão. Segundo o IBGE, a massa da renda média mensal real domiciliar per capita em 2016 foi de aproximadamente 264 bilhões. A população brasileira nesse ano era de aproximadamente 190 milhões de pessoas. Julga as informações. A renda média mensal dos brasileiros em 2016 foi superior a R$ 1.300. Como é que eu tinha que saber? Calcular a média dos brasileiros, somar o salário de todos os brasileiros e dividir pela quantidade de brasileiros. Aqui ele já disse, ó. A soma do salário de todos os brasileiros foi de quanto? 264 bilhões. E quantos brasileiros existem? 190 bilhões. 190 milhões. Então nós vamos fazer essa divisão. O professor é muito número. Aí você vai ter que se lembrar. Milhão ele tem 6 zeros. Bilhão ele vai ter 9 zeros. Então vamos escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já escrevi 264 bilhões. Agora vou escrever 190 milhões. 190 milhões tem quantos zeros? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. O que é que eu posso fazer com esses zeros? Cancelar. Agora eu só posso cancelar a mesma quantidade de zeros em cima, embaixo. 2, 2, 2 e cancela 1. E minha divisão vai ficar essa aqui, ó. 26.400 dividido por 19. Vamos fazer aqui ao lado, ó. 26.400 dividido por 19. Qual número multiplica 19 e vai chegar perto de 26? Vai ser o próprio 1, né? Vamos fazer a subtração. 6 para... Não posso fazer 6 menos 9, tenho que fazer 9 para 16. 9 para 16, nós vamos ter 7. E aqui 2 menos 1 é 0. O 7 não divide. 2 menos 2 é 0. 7 não divide para 19, eu baixo 4. Qual número multiplica 19? Chega perto de 74. Vamos testar logo o 3, né? Porque aqui está dizendo 1.300. Então vamos fazer aqui, ó. 19 vezes 3, 27. Sobe 2, 57. Se eu colocar mais 19 aqui, vai passar de 70, né? Ó. Já vai dar 60, 75 vai passar, né? Consequentemente, aqui eu já sei que é 3 e a divisão prossegue. Concorda? Se a divisão prossegue, eu já sei que vai ser um número
maior do que 1.300. Consequentemente, a questão está dizendo, ó, a renda mensal dos brasileiros foi superior a R$1.300? Sim, certo, foi superior a R$1.300. Mais uma questão. CESP 2018, isso foi da prova da PM 2018, veja. O gráfico a seguir mostra a distribuição de frequência dos delitos ocorridos em determinado bairro nos 6 primeiros meses do ano de 2018. Então observe que aqui nós temos a frequência e aqui nós temos os meses do ano, tá? Aí observe, nesse caso, a média dos delitos ocorridos no semestre, ou seja, em todo o período, foi superior à média dos delitos ocorridos no segundo trimestre, ou seja, nos últimos 3 meses. Aí eu vou ter que calcular as duas médias, né? Primeiro eu vou ter que somar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e dividir por 6. Então vamos fazer esse cálculo, né? Janeiro nós temos 27, mais fevereiro 30, março nós temos 21, abril nós temos 30, observe aqui, ó, 30, maio nós temos 24 e junho nós temos 18. Tudo isso será dividido por quanto? Por 6. E aí eu vou calcular a média agora do trimestre, do último trimestre, do segundo trimestre, que é essa aqui, ó. Então nós vamos calcular essa média, vamos fazer aqui em cima. Abril nós temos 30, maio nós temos 24 e junho nós temos 18. Tudo isso será dividido por quanto? Por 3. Vamos fazer essa soma aqui com muito cuidado, vamos anotar os números aqui. Porque se você errar numa soma, você conseguiu errar no mais fácil, né? 27 mais 30, mais 21, mais 30, mais 24, mais 18. 7, 8, 8, 8, 16. 16 com 4 é 20, fica 0. Sobe 2. 4, 7, 7 com 3 vai dar 10, 12, 13, 14, 15. Então eu vou ter 150 dividido para 6. Qual o número que eu multiplico 6? Chega perto de 15. 3 vezes 6 é 18, passa. Tem que ser o 2, que dá 12 para 15, 3. Baixa o 0. 5 vezes 6 é 30, para 30 nada. Então eu tenho que a média vai ser 25 casos. A média do semestre foi 25 casos. Agora vamos para a média do trimestre. Quando eu somar todos esses números aqui, vai dar quanto? 30 mais 24 mais 18. Aqui nós vamos ter 12, sobe 1, 4, 5, 6, 7, 72. Eu vou ter que pegar o 72 e dividir por quanto? Por 3. Qual número eu multiplico 3? Chega em 7, vai ser o 2, que vai dar 6. Quando eu subtrair, sobra 1. 1 não divide, eu baixo 2. Qual número eu multiplico 3? Chega perto de 12. Vai ser o 4. 4 vezes 3 é 12, para 12, nada. Então veja que a média no trimestre foi de 24 casos. E a média no semestre foi de 25 casos. Aí vamos ler o item novamente. Nesse caso, a média dos delitos ocorridos no semestre considerado foi superior à média dos delitos no trimestre. Sim, foi superior, porque foi de 25 casos. Então veja que a análise desse gráfico é crucial juntamente com a soma. Tem muitos alunos que erram a soma. Isso é, professor, eu não erro soma não. Erra porque soma é um negócio que você está confiante, às vezes você vai fazer de cabeça, você vai fazer rápido, você acaba errando um número, um dígito e passou direto e você perdeu uma questão fácil por conta de uma soma. Então, toda vez que você for fazer multiplicação, soma, subtração, faça com muito cuidado, com muita atenção, para não perder a questão, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Média aritmética é um conteúdo relativamente simples, entretanto, você tem que ter bastante interpretação, treinar bastante questões CESP. Onde é que eu acho, professor, questão CESP? O pessoal está vendendo questões aí e tal, não sei o quê. Dá muito trabalho, mas você mesmo pode fazer isso. Vai lá no site da CESP, no PCI, no Que Concurso, Que Questões. Faz um apanhado de questões de média e responde. Vai respondendo, vai respondendo. Bota umas 20 questões. Responde as 20, depois na outra semana começa da primeira, responde a 20 na outra semana. E isso não só para esse conteúdo não, para qualquer um, certo? E aí você vai treinando até chegar na data do concurso. Tudo bem assim? Então nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!